Ao ponto. Nós fra li, para modo creobi. Qual é que é a nossa alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa a ótica, não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Uma vez mais, sejam bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto, aqui na sua rádio de Cabo Verde, o espaço de debate com os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar. Nesta edição estará em análise os seguintes temas: a possibilidade do encerramento da agência norte-americana Millennium Challenge Corporation, também eleições internas no PAICV e a democracia interna nos partidos políticos e um olhar sobre o índice de liberdade de imprensa em Cabo Verde. São os nossos convidados, o deputado do PAICV, Fidel de Pina, e em representação do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia está Luís Carlos Silva, e em representação aos deputados da UCID estará António Monteiro, em São Vicente. A todos, meus caros, sejam bem-vindos ao programa Direto ao Ponto. Comecemos então hoje pelo representante do PAICV, Fidel de Pina. Fidel de Pina, como é que o partido tem encarado, tem visto essa possibilidade ou risco do encerramento da agência norte-americana? Claro, o país que já foi selecionado para um terceiro compacto. Muito bom dia, caro jornalista, o colega Luís Carlos Silva, do MPD, António Monteiro, em São Vicente, mas também todos os técnicos aqui da Rádio Cabo Verde e os ouvintes que nos acompanham lá em casa. Não, claramente, sempre que se despoleta algo na imprensa sobre algo tão sério, nomeadamente esta possibilidade, portanto, do encerramento do Millennium Challenge Corporation aqui em Cabo Verde, nós sempre ficamos com alguma preocupação e reticência, não obstante pelas informações que nós temos, ainda não há nada, portanto, não há nada oficial. Mas aqui é importante, antes de mais, como bem disse o senhor jornalista, nós já tínhamos sido, já tínhamos sido financiados com 2 compactos do Millennium Challenge Account, de 2005 a 2010 e o segundo de 2012 a 2017, mas aqui é preciso fazer uma distinção entre aquilo que é o MCC e o MCA, porque tem havido alguma confusão dos conceitos, o que é normal, mas também para nos poder perceber melhor a quem nos escuta lá em casa. Bom, o MCCA, que é o Millennium Challenge Corporation, é uma corporação, portanto, norte-americana, que tem vários eixos de atuação, nomeadamente naquilo que é o combate à redução da pobreza, aquilo que é a igualdade social, ou naquilo que é o financiamento para infraestruturas, portanto, vitais e estruturantes para os países. Normalmente atua para financiar, portanto, os países em via de desenvolvimento, e nesse caso em Cabo Verde, neste momento, é nesta fase que nós estamos, no que tange ao terceiro pacote, já que temos o MCA, que é o Millennium Challenge Corporation, Account, peço desculpas, que já é outra coisa. Se no MCC estamos a falar dos especialistas que estão cá, através da UDP, que é a Unidade de Desenvolvimento do Projeto, nesse caso o Compacto 3, são especialistas que estão a estudar, portanto, a viabilidade de projetos que o Governo, portanto, pede para serem financiados. Pelo que sabemos, o Governo queria investir naquilo que é a conectividade digital, mas também a conectividade a nível dos transportes.
e o MCA account já seria, portanto, a afetação dessas verbas. Já seria os valores que vêm na sequência desses estudos, precisamente o valor que normalmente os programas são de 5 anos e chega no último dia, fecha-se tudo e os técnicos, portanto, o programa já tem que estar executado. E neste momento nós estamos nessa fase. Nós temos aqui neste momento uma coordenadora, temos cerca de 6 especialistas, mais o staff, e estão precisamente a desenvolver esses estudos. E, portanto, ainda não temos, portanto, o financiamento ainda atribuído. Só temos, portanto, nessa fase de estudos dessa viabilidade. E é claro que, no caso de não termos essa afetação desses recursos para investir nessas áreas que eu disse, nomeadamente da conectividade digital e também de transportes, é claro que é uma perda para o país. Todos nós sabemos o que é que aconteceu no passado com a boa gestão que se fez, portanto, no Compacto 1 e o Compacto 2. Portanto, se não me falha a memória, Cabo Verde é dos únicos países que conseguiu essa atribuição mais de uma vez. E veja que, por exemplo, no primeiro pacote, as áreas de intervenção foram infraestruturas, transporte e estradas, gestão de recursos hídricos e agricultura e desenvolvimento do setor privado. No segundo já foi reforço da governação institucional, setor da água e saneamento e gestão de terras. E, portanto, tivemos portanto, grandes ganhos nessas áreas que eu enumerei aqui e claramente que agora, se nós não conseguirmos, porque, como se sabe, mudou-se a gestão nos Estados Unidos, depois das eleições norte-americanas, entrou, portanto, um novo presidente, que uma das questões tem estado a fazer alguns cortes e fala-se dessa possibilidade. O próprio vice-primeiro-ministro, que tinha dito que o objetivo era transformar e ajudar o país na sua conexão com o mundo, já disse que provavelmente se terá que recorrer a outras formas de financiamento. Vamos ouvir Isso nos preocupa. E oxalá que não seja, porque esses fundos são perdidos, no caso do MCA, do MCC, e obviamente que... Fidel, vamos ouvir então Luís Carlos Silva, depois voltaremos então para uma nova ronda. Luís Carlos Silva, caso venha a concretizar esta notícia, será um revés, um duro golpe para o país. Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar os senhores jornalistas, os colegas do painel, Fidel de Pina e António Monteiro em São Vicente, cumprimentar também os técnicos que viabilizam esse nosso debate e apelar aos colegas que esse seja um debate útil para o esclarecimento da população. Efetivamente, tínhamos aqui boas expectativas. Cabo Verde poderia ser acho que é o único país que estava sendo pela terceira vez financiado pelo Millennium Challenge Corporation, portanto algo inédito e era um sinal claro de valorização de Cabo Verde. Mas como disse muito bem o colega Fidel Pina, ainda não existe nenhuma comunicação formal de que Millennium Challenge Corporation vai ser descontinuado. Mas é público e se nós que acompanhamos as notícias internacionais sabemos que o Department of the Government's Efficiency, um departamento criado pela nova administração, chegou ao Millennium Challenge Corporation e, segundo informações públicas, vai descontinuar o programa norte-americano de apoio ao desenvolvimento no mundo. Portanto, a primeira nota é que não é nenhuma ação contra Cabo Verde, nenhuma ação que tenha como consequência algo que Cabo Verde tenha feito. É uma mudança de orientação política nos Estados Unidos que tem uma nova abordagem e quer redirecionar de outra forma os seus recursos, portanto, tira recursos à ajuda pública ao desenvolvimento. No entanto, convém salientar que o Millennium Challenge Corporation é uma iniciativa do Congresso dos Estados Unidos, portanto não é uma iniciativa da presidência, mas tendo em conta que os republicanos controlam também
o Congresso não terão dificuldade em implementar decisões do Presidente. Portanto, existem fortes evidências de que não teremos a continuação do Millennium Challenge Corporation. E o Luís Carlos, apesar de ser, enfim, da estrutura do partido que sustenta o governo, não tem nenhuma informação privilegiada sobre alguma comunicação oficial? Não há comunicação oficial ainda. O que há são notícias dos Estados Unidos, do Foro Doméstico dos Estados Unidos, que nos levam a ter esse entendimento. O DOGE, que é o Department of Government Efficiency, está a atuar sobre o Millennium Challenge Corporation, portanto, e a notícia é que vão descontinuar a iniciativa. Descontinuar a iniciativa, descontinua tudo. E Cabo Verde é consequência. O descontinuar do MCC em Cabo Verde é consequência. Isto faz parte de uma nova abordagem política dos Estados Unidos, que terá como consequência, e tem tido como consequência, uma grande incerteza no mundo, uma grande imprevisibilidade, e vai ter como impacto a redução do pacote de financiamento global para a ajuda pública ao desenvolvimento. E isto coloca não só a Cabo Verde um grande desafio, o mundo, por exemplo, mas coloca o mundo e particularmente os países em desenvolvimento, que têm uma relação de grande dependência desses fundos internacionais para o desenvolvimento. Cabo Verde vai ter que repensar, reorganizar, mas temos que sublinhar que a iniciativa, ou seja, os projetos que foram apresentados aos Estados Unidos para financiamento são projetos nossos. Nós temos uma visão de desenvolvimento. Esta visão de desenvolvimento entende que devemos implementar projetos robustos na conectividade e na mobilidade, mas também no digital, como parte de uma estratégia de aceleração do processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, existe uma visão. Esta visão estava financiada, aparentemente, através do Millennium Challenge Corporation, provavelmente vai deixar de ser. Neste cenário, nós temos que ser consequentes, não entrar em pânico e em depressão, focarmos em arranjarmos soluções. E soluções têm que ser novas fontes de financiamento. Exatamente. Na próxima ronda vamos ver então quais são essas possibilidades, de que fontes. Vamos tentar ouvir também uma primeira reação do António Monteiro, que está em São Vicente, nos estudos do Mindelo. António Monteiro, essa possibilidade será, portanto, um grande golpe para o país e para as ambições do governo? Muito bom dia. José António dos Reis, bom dia e aos colegas do painel, o Fidel de Pina e o Luís Carlos. Um bom dia também aos técnicos da Rádio Nacional que nos ajudam nesta comunicação, e um bom dia muito especial a todos os cabo-verdianos, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração, que neste momento possam estar a ouvir-nos. Bem, eu penso que o MCC, o Millennium Challenge Corporation, que foi fundado em 2004 e com um volume de investimento em vários países à volta de 17 mil milhões de dólares, tem agora um novo figurino, porque com a nova administração americana e com o Departamento da Eficiência Governamental entenderam, o novo presidente, a nova administração, que era preciso repensar e tomar medidas para procurar poupar também aí nos Estados Unidos. E nós, Cabo Verde, que temos tido a sorte, pelo menos seria o terceiro pacote do apoio do MCC, que depois, através do MCA primeiro, e o MCA segundo, e provavelmente teríamos agora o MCA 3, que estávamos a contar com um investimento para ajudar no desenvolvimento do país. Infelizmente, o que tudo indica, independentemente de termos ou não as comunicações oficiais, que deveriam ter sido feitas num espaço de 40 dias, mas tudo aponta no sentido de que realmente vai haver a extinção do MCC. E, consequentemente, havendo essa extinção,
nós não teremos a probabilidade nem a hipótese de termos este mesmo apoio. Portanto, é uma situação que o CID considera que pode ser tanto quanto difícil, mas não é nada que nos deve preocupar de fundo, porque os projetos que o governo tem em carteira que deveriam ser financiados pelo MCA 3, não havendo estes recursos, espero que tenhamos a capacidade, através do governo do país, de encontrar outras parcerias. No entanto, penso que Cabo Verde deve de qualquer das formas, procurar, independentemente daquilo que é a política interna dos Estados Unidos neste momento, procurar, através da diplomacia cabo-verdiana, encetar contactos a mais alto nível, com maior profundidade, para ver se nós ainda possamos ter a sorte de não ver esta possibilidade de financiamento aos projetos que o governo tem na carteira, pronto, a ir por água abaixo, porque entendemos que o país teve um bom desempenho no primeiro e no segundo compacto. O terceiro iria ajudar de forma significativa em situações que nós entendemos que o país tem algumas dificuldades e, portanto, independentemente daquilo que é falado nos altifalantes com grande sonoridade, nós poderemos, com a nossa diplomacia, com o nosso saber fazer, procurar aproximar-se muito mais do governo dos Estados Unidos da América e tentar garantir este financiamento, mesmo que seja, não através do MCC, mas provavelmente através de outras soluções que o próprio governo dos Estados Unidos da América poderão nos apresentar. Aqui o que é importante, Zé António, é o governo não ficar à espera que haja milagres. É preciso pormos as mãos ao trabalho, arregaçar as mangas, procurar estes mesmos contactos, porque nós temos que puxar aqui dos nossos galões da longa amizade existente entre as ilhas de Cabo Verde e os Estados Unidos da América, e com base nesta amizade de longa data e provavelmente com o contributo que muitos cabo-verdianos deram já desde longa data para o desenvolvimento e o crescimento da riqueza nos Estados Unidos, possamos ter alguma mais-valia neste momento, que eu considero que a decisão dos Estados Unidos pode prejudicar ligeiramente, mas não é caso para estarmos aqui traumatizados. Muito bem. Luís Carlos Silva, numa segunda ronda, vamos começar pelo MPD. Concorda com o António que o governo deveria e as autoridades diplomáticas deveriam tentar persuadir a administração norte-americana para evitar a perda desse financiamento? Também já ouvimos o governo, através do vice-primeiro-ministro e o próprio primeiro-ministro, a dizer que não é preciso dramatizar essa situação, que é preciso procurar novas formas de financiamento, tendo em conta também a situação, a conjuntura internacional. Várias vezes o ministro das Finanças tem repetido que o financiamento tem, retrair ou diminuir a nível mundial. Qual seria o caminho para procurar novos financiamentos, ou essa alternativa seria persuadir as autoridades norte-americanas? Ou as duas coisas? Nós temos que perceber primeiro o que é que está a acontecer. Sim. Nos Estados Unidos há uma nova orientação de políticas. Eles criaram um departamento para a eficiência governamental que entendeu que o MCC é um desperdício. Vai descontinuar esse projeto. Não é uma questão de Cabo Verde ou de qualquer outra parte do mundo, é uma questão interna deles. Portanto, é muito complicado nós termos espaço para persuadir quando não somos nós que estamos em causa. É o sistema deles é que está a reorientar os recursos que têm. Mas o Monteiro está a dizer que devemos puxar a braço para a nossa sardinha, procurar a nossa parte. Eu percebo o que é que o Monteiro acha que não é possível. Está a dizer. Eu quero concordar com ele, no sentido de que provavelmente poderá ser possível, a nível dos Estados Unidos,
tentarmos reencontrar novas fontes de financiamento. Mas eu queria orientar isso numa nova perspectiva, que é este novo momento, esta nova abordagem na geopolítica mundial nos coloca perante novos desafios. Mas pode ser também uma nova oportunidade para, não só para Cabo Verde, mas para os países africanos, uma nova oportunidade que nos coloca numa dimensão de maior responsabilização sobre o nosso próprio processo de desenvolvimento. A África e os países em desenvolvimento têm tido uma abordagem que nós poderíamos considerar de grande dependência da ajuda pública internacional. Portanto, havendo uma redução substancial da ajuda pública internacional, nós temos a oportunidade de nos focarmos em nós próprios e nos focarmos em fontes alternativos de desenvolvimento, nos focarmos nos nossos próprios processos de desenvolvimento, particularmente na nossa própria economia, e darmos protagonismos a novas formas e novas formas e quais novos são atores. essas novas formas, esses novos atores? Por exemplo, eu acho que nós, enquanto país, enquanto Cabo Verde, nós estamos a fazer um percurso muito interessante, um percurso que nos tem proporcionado maior autonomia de financiamento ao nosso próprio desenvolvimento. Dizer que em 2025 o Orçamento de Estado de Cabo Verde é financiado em 86% com recursos próprios, com recursos endógenos, com os nossos próprios meios. E isso é um sinal muito bom, e se nós acompanharmos a evolução que Cabo Verde tem feito, nos enche de orgulho e nos faz acreditar que, se continuarmos nesse caminho, brevemente poderemos ter uma total autonomia do nosso orçamento. Então, conseguirmos financiar em 100% o nosso orçamento. Isso nos dá imediatamente uma maior liberdade de decisão. Nós poderemos ter total liberdade na nossa decisão. Mas para isso temos que dar protagonismo a novos atores e novas instituições. Acho que a DNR cabo-verdiana deve ganhar maior protagonismo. A Direção Nacional dos Recursos dos Estados. Temos que entender que os recursos devem ser utilizados com eficácia, com eficiência. Temos que alargar a nossa base contribuinte, combater a fuga e a evasão fiscal, mas também fortalecer a nossa economia por forma a alargarmos a população contribuinte ou as empresas contribuintes. E este é o caminho que Cabo Verde tem que fazer, mas este é o caminho que os países que estão em processo de desenvolvimento, ou que os países que têm grande dependência da ajuda pública ao desenvolvimento devem fazer. No entanto, não obstante isso, há casos extraordinários e há estados de desenvolvimento que estarão sempre dependentes da ajuda pública. Portanto, o mundo tem que ter capacidade de ter esse pacote de ajuda pública para suportar os países que estejam em situação verdadeiramente de crise de diferentes origens. Muito bem. E nesta segunda ronda vamos ao Monteiro e depois o último será o PSV esta feita. António Monteiro, então estamos a ouvir Luís Carlos Silva diz que a solução seria então ganhar a nossa autonomia em vez de estar muito dependente, e se calhar diz que persuadir a nova administração norte-americana poderá não ser uma tarefa fácil, não o caminho para se investir. Temos que persuadir sempre. Persuadir sempre, mas diz que não é a solução, não é, Luís Carlos? Não é que não é a solução. Nós temos que dar... Poderá não resultar nessa fase que está a dizer. Sim, António. Não, repara uma coisa, António dos Reis. Eu entendo perfeitamente aquilo que diz o deputado Luís Carlos Silva, mas repara que nós temos que saber tirar proveito de determinados momentos e da amizade existente entre Cabo Verde e Estados Unidos da América há várias dezenas de anos, para não dizer há séculos, mais de que 2 séculos. Portanto, isto é um trunfo muito forte e nós acreditamos que os Estados Unidos
deverão ter em linha de conta tudo isto. Agora, caberá à nossa diplomacia o trabalho de mostrar que nós, os cabo-verdianos, que somos amigos dos Estados Unidos da América, temos a capacidade de gerir o dinheiro do erário público dos cidadãos norte-americanos com muito respeito e com muito cuidado, e que essa gestão trará ao país desenvolvimento económico, desenvolvimento social e criação de riqueza, o que acabará por refletir na qualidade de vida dos nossos cabo-verdianos e, consequentemente, independentemente da nossa dimensão, uma menor pressão imigratória sobre o próprio Estados Unidos da América. Se nós fizermos isso, é claro que acredito que os Estados Unidos, eles não são cegos, eles têm olhos na cara e muito bem arregalados, vamos assim dizer. Porque esta situação poderá criar possibilidades de outros países, nomeadamente a China, que está numa corrida desenfreada, aproximar-se cada vez mais de nós. Bom, estou a falar do caso concreto só de Cabo Verde, de nós, para não falar de outros países. Portanto, aqui é do interesse, sim, dos Estados Unidos, dependendo da forma como nós utilizarmos todos os nossos trunfos, todos os nossos argumentos, mostrar o que é que isso vale. Porque repara uma coisa, Timor-Leste, por exemplo, tinha assinado com a MCC um pacote, que agora vai por água abaixo, de mais de 400 milhões de dólares. Nós o que vai haver por aqui não é grande coisa. E depois esta amizade tem. Agora, em segunda opinião, vamos assim dizer, eu concordo com o Luís que após 50 anos de país independente como nós, Cabo Verde, e com o trajeto que nós temos tido, já era a altura de internamente, e com a nossa dimensão, já era a altura de internamente termos a capacidade de resolver a grande maioria dos nossos problemas, com recursos próprios. Mas os sucessivos governos que tivemos, quer seja o governo do PICV, que fez o que tinha que fazer, podia ter feito muito mais? Podia. Quer seja o governo do MPD, que fez o que tinha que fazer, poderia ter feito muito mais? Também podia. Mas eles não conseguiram. Ora, se não conseguiram, e se nós temos a possibilidade de ter algum apoio para melhorarmos determinados setores chaves do desenvolvimento do país, eu acho que este trabalho deverá ser feito até que tenhamos a plena capacidade de internamente podermos resolver as nossas questões e provavelmente ajudar alguns outros países sem termos a necessidade de estar como eu costumo dizer, com as mãos estendidas à espera que algum cristão de Deus te pôs alguma coisa na mão. Exato. Portanto, essa é a situação. Não tendo nós, vou terminar, não tendo nós essa possibilidade neste momento, cabe-nos, através dos nossos diplomatas, que são bons diplomatas, muitos deles são exímios diplomatas, procurar fazer valer a nossa amizade e puxar um pouco de brasa a nossa sardinha para que tenhamos a possibilidade de ter esse apoio. Se não seja através que seja através de um outro canal. Vamos ouvir o Fidel, que ainda não falou nessa ronda. Um aspecto só que... já concordou, vamos ouvir o Fidel depois. Um aspecto que ele desviou um bocadinho. Eu concordo que a diplomacia deve entrar em ação e deve atuar. A minha única diferença é que o António Monteiro continua a colocar a tónica na mobilização de ajuda pública ao desenvolvimento. Eu acho que este novo momento que o mundo está a transversar está a mostrar que temos menos disponibilidade de ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, se calhar a nossa diplomacia deve ser uma diplomacia mais económica, uma diplomacia que procure fontes alternativas de financiamento. Muito bem, Luís Carlos. Vamos ouvir agora o Fidel de Pina. Não, Luís, José António, só 15 segundos. Luís, eu não defendo essa política de socorro, não. Até porque nós temos criticado isso severamente, várias vezes. Agora, havendo esta possibilidade, estando nós já
já estávamos a ter o gostinho desse financiamento para melhorar. Sim. Não vamos deixar fugir, né? Ok, vamos ouvir agora Fidel de Pina. Deixar fugir não depende de nós. Sim, não depende de nós. Fidel de Pina, para evitar essa fuga, o Monteiro está a propor, se calhar, que é preciso apostar numa diplomacia mais persuasiva para tentar convencer os Estados Unidos. É possível através dessa via ou, como diz o Luís Carlos Silva, que também concorda em parte com essa posição, diz que é preciso também, que o país precisa também de, ser autossuficiente, ter os seus próprios recursos endógenos para resolver os seus problemas. Não, antes de mais, pronto, o debate está muito interessante, os colegas estão muito emocionados, não é? O que é bom também para a democracia, mas é bom que estes debates sejam como estamos aqui a fazer, com elevação. É claro que os meus colegas do painel estão muito otimistas, não é? E de certa forma nós não podemos também simplificar, não é? Não devemos dramatizar, mas também não podemos simplificar a perda de avultados recursos. Nós estamos a falar da possibilidade, algumas fontes dizem que estamos a falar de um pacote que poderia até chegar a 200 milhões de dólares, que não é um recurso que é... O valor oficialmente ainda não tinha sido dito. Sim, mas precisamente como eu disse na fase inicial, nós estamos ainda na fase do MCC, que se faz todo o levantamento, normalmente... Sim, apresentação de projetos. Exatamente. Os financiamentos, normalmente, a MCC normalmente vai até 80%. Veja, por exemplo, que o Senegal foi financiado com 600 milhões de dólares, o Timor 400 milhões de dólares. Portanto, são recursos avultados. E nós sabemos quais as consequências que nós tivemos, como eu disse na minha primeira intervenção, as boas consequências que nós tivemos graças dos dois primeiros compactos. Dos dois primeiros compactos. Portanto, isso demonstra que esse valor ou esses recursos eram recursos que provavelmente nos iriam ajudar no processo de desenvolvimento do país. Não se trata de estar aqui com mãos estendidas. Nós temos o percurso que nós temos. O país tem estado, portanto, step by step. Os governos fazem aquilo que é possível. Podemos sempre melhorar. Mas veja que, por exemplo, o colega Luís Carlos já começou a encontrar uma engenharia financeira. Indiretamente já se fala de carregar nos impostos, não é? Não disse carregar impostos, ele disse alargar a base tributária, não é isso? Isso é o desejo do Fidel. Mas veja que não foi isso que ele disse aqui. Sim. É o desejo do Fidel. Fidel quer que se carregue nos impostos para ganhar as eleições. Não. Okay, vamos lá. Mas veja que ele falou até do financiamento do Orçamento de Estado, que precisamente uma das principais formas tem sido o aumento dos impostos ao longo de todos esses anos, que na verdade ele falou... Muito importante. Vamos deixar o Fidel terminar. Estou a falar daquilo que ele depois estava a falar de um investimento de cerca de 200 milhões que nós estamos a perder. É a possibilidade. Portanto, é um debate muito sério para nós reduzirmos a essa... Não, nós não estamos a reduzir, nós estamos a discutir. Luís Carlos, vamos deixar o Fidel terminar. Fidel, então... Calma, tem que ter calma, tem que deixar raciocinar. Não, nós estamos a falar de encontrar... Nós estamos a tentar encontrar outras formas de financiamento. O colega António Monteiro falou de melhorar a eficiência da diplomacia económica, etc. O colega Luís Carlos começou a falar da Direção Nacional de Receitas do Estado. É verdade. Ponto alternativo. Significando que é pela via do quê? Mas da arrecadação também falou em aumentar a base, aumentar a dinâmica económica, portanto, ter mais contribuintes, ter mais empresas a contribuir. Não, estou de acordo. Vamos dar a Fidel. E provavelmente continuar a aumentar os impostos como vocês têm estado a fazer. Mas, de qualquer forma, nós temos de estar a reduzir os impostos. De qualquer forma, sabe que não é verdade. Fidel, então qual seria a solução agora perante essa situação? Dizer, nós temos que encontrar outras vias de financiamento que devem acautelar o quê? O endividamento público, não é? Como sabemos, esse governo tem estado também, aumentou substancialmente a dívida do país. Nós temos que ver essa parte. Isso é mais uma invenção, não é? Não é invenção, mas pronto. Temos já essa parte, mas também temos que ver formas de financiamento, se calhar a longo prazo, se for pela via de empréstimos que não sejam empréstimos que coloquem em causa, portanto, o futuro, o desenvolvimento sustentável, até porque esses projetos que
o Luís Carlos fala da continuidade, vem na sequência também de um processo de governação que, encontrando edificadas outras infraestruturas e outros investimentos, é possível chegar agora a estes projetos. Porque, inclusive, também vem do PETS, não é? do Plano de Desenvolvimento Estratégico Sustentável. É daí também que saiu também esses projetos para se poder financiar. Portanto, nós temos aqui alguma preocupação, como eu disse. A nossa preocupação tem a ver com perder esses avultados recursos. Não me parece que Cabo Verde deva persuadir, não me parece que... Não seria o caminho à persuasão? Eu acho que não. Eu acho que os Estados Unidos é um país sério, não cabe a nós estar aqui a persuadir. Podemos eventualmente pedir esclarecimentos pela via diplomática, pela via, portanto, da diplomacia, mas aqui o governo tem que encontrar novas formas de financiar o desenvolvimento. E essa nova forma de financiar o desenvolvimento, está a dizer, é através de empréstimos que não põem em causa o aumento da dívida pública, sim? Há várias formas de financiamento. Há países que financiam. Nesse caso, os Estados Unidos com o seu programa, China, temos outras potências. O Luís Carlos falou de outras formas, mas é preciso ver o que é que neste momento mais serve ao país. Se é pela via de empréstimos, que não sejam empréstimos que colocam em causa o país, ou se é por via de outros programas, como eu disse, que podemos encontrar, mas que o país tem de cumprir os requisitos, tem que candidatar, tem que fazer a diplomacia para se encontrar. Mas temos que encontrar uma solução que seja sustentável, que também não prejudique agora no presente, mas sobretudo no futuro. É por isso que eu disse que não podemos também, de certa forma, normalizar esta perda estes avultados recursos, que ainda oficialmente não temos nenhuma confirmação, mas que tudo indica que provavelmente sim, mas o governo é que governa, deve também apresentar e discutir, se calhar é tema também para levar ao Parlamento e outros fóruns para se debater e fazer. Vamos agora voltar ao Mindelo, António Monteiro, tendo em conta as áreas que o Governo, ou melhor, que estava previsto para esse terceiro compacto, nomeadamente a questão da mobilidade, a prioridade, nomeadamente a conectividade terrestre, aérea, marítimo, digital e humana, tendo em conta também as vulnerabilidades do país nessas áreas, através dessas alternativas, são viáveis ou é possível conseguir esses avultados recursos para colmatar essas deficiências? Bem, permita-me antes... Ou temos que redimensionar, portanto, essas prioridades? Permita-me antes de responder de forma direta a sua questão, dizer aos colegas que nós não temos que ter nenhum receio da nossa diplomacia, porque... Está-se a dizer aqui que não, os Estados Unidos têm um governo sério e que nós não temos a capacidade de persuasão. Não, temos sim, senhor. Nós temos a capacidade de persuasão. Nós temos uma boa relação com os Estados Unidos de há séculos. Não é uma coisa que nasceu com a independência, não. Não é. Não nasceu ontem. Nós temos uma longa tradição. Nós temos, são dois povos, independentemente da nossa dimensão, porque as amizades não se medem pelo poderio económico, militar ou tecnológico, medem-se pelo relacionamento existente entre as pessoas, entre os povos. E nós temos isto. É um trunfo muito forte. É um trunfo que pode, sim, fazer Cabo Verde não perder esta possibilidade de investimento. Agora, nós temos que ir à procura. Se formos à procura e não conseguirmos, tudo bem, fizemos o que tínhamos que fazer, não conseguimos. Agora, nós não podemos, a priori, dizer não, a nossa dimensão, não vamos ter a capacidade de persuasão. Não, eu acho que nós temos, e porque há outros interesses geopolíticos no meio. Há outros interesses que podem ditar relacionamento. Como uma coisa é o governo dos Estados Unidos não querer ter o MCC, que eu disse há bocado, desde 2004, cerca de 17 mil milhões de dólares de investimentos que fez. Outra coisa bem diferente é termos um canal dentro do próprio governo dos Estados Unidos que nos diz, olha,
O que nós não vamos dar através do MCC, vamos dar através do ABC, por exemplo, ou do CDE, ou do FGH. Portanto, nós temos que procurar. Procurando, é possível encontrar. Agora, relativamente à sua questão, José António, é importante para o nosso país, neste ano, que vamos completar 50 anos como país independente, resolver este setor da conectividade. Nos vários subsetores, a nível dos transportes aéreos, a nível dos transportes marítimos, a nível das telecomunicações, enfim, nós temos que pôr em cima da mesa essa questão e encontrar as melhores soluções para podermos ter um mercado que é diminuto, o mercado cabo-verdiano é diminuto, mas um mercado que seja coeso. E nós não temos isso. E isto é uma das grandes fragilidades da criação de riqueza em Cabo Verde. Porque alguém no fogo que tenha capacidade de produção agrícola, ou alguém na Brava que tenha uma capacidade de captura a nível dos recursos marinhos, alguém em Santo Antão que quer colocar algum produto no Sal ou na Boa Vista, depara-se com problemas de todo o tipo. Ou seja, são áreas que, pronto, são mesmo... áreas vitais. Mesmo... São áreas vitais. Repito essa palavra 3 vezes. Muito bem. Porque se nós não tivermos essa capacidade de fazer a possibilidade de, através dessas ligações, fazer o escoamento dos produtos, fazer uma ligação mais facilitada para a mobilidade dos nossos cidadãos, mobilidade dos turistas que nos procuram, nós estamos a amputar uma perna de desenvolvimento deste país, e isto é grave. É grave. Portanto, muito bem, vamos ouvir agora Fidel de Pina neste... Não sendo possível, temos aqui a cooperação temos americana, aqui. Primeiro ouvimos outras soluções. Muito bem, agora é Fidel de Pina, vamos ouvir Fidel de Pina e depois voltar para si. A gestão está sendo transparente. Fidel, vamos lá. São áreas... Fiquei com dúvidas. Sim, mas depois vou esclarecer. Fidel de Pina, essas áreas, a conectividade... essas áreas que transportes, nomeadamente a mobilidade tanto terrestre como aérea, são áreas que, como já disse Monteiro, certamente também é do entendimento de que são áreas prioritárias e que devem merecer uma atenção especial, apesar de esses recursos do MCC poderão não chegar. Não, claramente, nós estamos a falar de um dos setores vitais para o país e onde temos os maiores problemas. Aliás, este governo em 9 anos não conseguiu resolver o tema dos transportes nem marítimos nem aéreos, pelo contrário, agravou esses problemas, e nós agora tínhamos com esse financiamento a possibilidade de ter, portanto, recursos para poder combater esse problema e efetivamente, possivelmente até resolver, não sei se definitivo ou parcialmente, mas pelo menos resolver ou melhorar o serviço de transportes, tanto marítimo e aéreos, que agora agravou no tema marítimo com os acidentes que infelizmente nós tivemos, mas aéreos também ainda temos fortes problemas, e ainda ontem os pilotos falaram de greve, e sem falar também de outros problemas que temos ainda mesmo da gestão daquilo que é Cabo Verde Airlines. É por isso que eu insisto que nós não podemos simplificar nem simplificar essa. Ou seja, seria difícil encontrar recursos para colmatar, investir nessas áreas. Não diria que seria difícil, mas não é fácil encontrar recursos. Sim. Não é? Os recursos são parcos. Nós ainda temos um país em que dependemos 25% do PIB vem do turismo, ainda não conseguimos diversificar a nossa economia, portanto, criando outras formas para financiar o desenvolvimento e criar mais riqueza, e obviamente quando os recursos são parcos e temos essa possibilidade de um financiamento a fundo perdido, é claro que temos que sentir, quem não sente não é filho de boa gente, e temos que obviamente ficar com alguma preocupação, mas só para esclarecer que eu há bocado o que eu disse é que os Estados Unidos é um país
sério, temos boas relações diplomáticas, mas não me parece que persuadir seja a melhor forma ou a melhor via para clarificar sobre uma questão que uma decisão já praticamente tomada. Luís Carlos Silva, para encerrarmos essa parte, e tendo em conta a importância dessas áreas que estavam previstas para se investir com o MCC, enfim, não será certamente fácil encontrar esses investimentos, o montante de recursos para investir nessas áreas. São investimentos avultados. Mas queria começar por sinalizar um aspecto, que é algo inédito. Tanto o PICV como o CID estão de acordo com a visão do governo relativamente às áreas a serem investidas. O governo apresentou ao MCA um projeto para investimento na conectividade e na mobilidade e no digital, com uma lógica de integração regional. Portanto, estamos de acordo relativamente às áreas. Isso é algo que devemos parabenizar o encontro entre os partidos políticos. A única diferença é que nenhum dos partidos apresenta alternativa para o financiamento dessas áreas, caso se vier a confirmar a suspensão do MCC. A UCID continua a insistir de que nós devemos tentar realocar esses recursos a nível dos Estados Unidos dentro de uma lógica de mobilização de parcerias de investimento público ao desenvolvimento. O PICV, através do Sr. Deputado Fidel, não apresenta nenhuma alternativa. Fica aqui a rodar, mas não apresenta nenhuma alternativa e tenta acusar o governo de ser o culpado por isso não estar a acontecer. Eu queria dizer que quem está a acompanhar a dinâmica política do que está a acontecer nos Estados Unidos sabe que a descontinuidade do MCC não tem nada a ver com Cabo Verde. Não tem nada a ver com Cabo Verde. É uma realocação interna de prioridades. Portanto, não tem nada a ver com Cabo Verde. Por isso, tenho grandes dificuldades em perceber como é que nós poderíamos persuadir sem interferir na política interna dos Estados Unidos. Eu estarei de acordo com tudo o que for capacidade de mobilizar mais ajuda pública ao desenvolvimento. Se, a nível dos Estados Unidos, conseguimos novas fontes de financiamento, estaremos aqui a parabenizar isso. Mas temos que estar cientes dos motivos, o que é que está por detrás, a origem do descontinuamento do MCC. E neste quadro, parece-nos complicado conseguir-se realocar internamente este financiamento. Acho que sim, a diplomacia deve estar em ação, a diplomacia deve ser proativa e chegar perto aqui, não só dos Estados Unidos, mas de todos os nossos parceiros, para tentar realocar os projetos e tentar mobilizar este financiamento. Mas eu acho que, tendo em conta esse novo perfil esse novo perfil geopolítico mundial, se calhar nós estamos perante um novo momento, um momento onde os países têm que reorientar as suas formas de fazer, a forma como sempre fizeram, e reorientar a sua abordagem. E eu aqui acho que a diplomacia tem que ser uma diplomacia mais económica, baseado nas nossas vantagens competitivas, nas nossas vantagens comparativas. E aqui também concordo com o António Monteiro, quando ele diz que Cabo Verde tem alguns ingredientes que são fundamentais para o contexto geopolítico internacional. Portanto, Cabo Verde tem essa vantagem que pode colocar sobre a mesa. Mas eu acho que nós podemos, a nível dos Estados Unidos, mobilizar outras parcerias público-privados, mobilizar parceiros privados dos Estados Unidos para investir em Cabo Verde, particularmente no setor do turismo, onde ainda não temos os Estados Unidos presente. Fontes de financiamento alternativos, outros parceiros, outros países, mas uma diplomacia mais focada na economia e em alargar a nossa base. Só para terminar, senhor jornalista, eu acho que nós temos aqui um caminho para fazer. E um dos pilares desse caminho terá que ser, teremos de alguma forma,
retrair a nossa política de isenção e renúncia fiscal aos grandes projetos. Nós temos ali um pacote de recursos, de receitas do Estado que nós podemos ir buscar para fortalecer ainda mais as bases do financiamento do nosso orçamento. O que eu quero dizer é, não só para Cabo Verde, mas para a África, o momento vai ser um momento de menos dependência e um momento de maior autonomia. E nós temos que voltar para essa autonomia e tentar construir essa autonomia ao nível interno doméstico, endógeno. Agora, voltamos agora a um tema... Não, mas eu queria só, tem direito a, pelo menos, há bocado eles consumiram muito o meu tempo. Não, rapidamente para repor algumas verdades. Primeiro, que nós não acompanhamos a visão do governo. O governo é legítimo para determinar que projetos é que querem que seja financiado. Mas com base estão de acordo que a prioridade deve passar pela coletividade. Sem dúvida que transporte é uma das prioridades, sim, mas compete ao governo definir as prioridades que entende que merecem investimentos. Segundo, em nenhum momento nós culpamos, portanto, o governo do fato da possibilidade de se perder esse financiamento. Isto não seria correto da nossa parte, porque não depende de nós essa questão. E terceiro, eu elenquei várias outras formas de financiamento, com parceiros, com parceiros, com financiamentos que, se for uma via que sejam a longo prazo e com baixos juros, e foi nesta ótica que eu, portanto, há bocado fiz a sua intervenção. Muito bem. E já agora vou ter também que ir ao Mindelo. Manter um minuto mais ou menos. Um minuto, rapidamente. Olha, obrigado. Antes de passar também para o Luís Carlos, também para voltar a encerrar. Tá bom. Só para dizer aos colegas que nós, o CID, nós não estamos a dizer que nós temos que persuadir os Estados Unidos para não encerrar o MCC. Quer dizer, longe de nós, isso está fora da questão. O que nós estamos a dizer, e é preciso que os colegas entendam, é que através da nossa diplomacia, nós temos que ter uma capacidade de persuasão para dizer, ok, não temos esse canal, mas gostaríamos de ter um outro canal. Por exemplo, o canal US Trade and Development Agency, que é uma agência especializada na área de infraestruturas inteligentes, digitalização, energia e transportes. Não se consegue no MCC, mas pode, através de uma boa conversa com o governo dos Estados Unidos, procurar através dessa outra agência. Portanto, é isso. Como se costuma dizer em português, há mil e uma forma de matar uma pulga. Então vamos ver o Luís Carlos como matar essa pulga. Como matar essa pulga que o Monteiro está a propor. Eu já disse que nós... Só para terminar, um minuto a cada um. Temos que... A abordagem que o Monteiro está a propor, eu não posso desconsiderar. Eu acho que é válida e deve ser uma das linhas de atuação da nossa diplomacia. Tentar realocar a nível dos Estados Unidos esse recurso. Mas eu acho que o problema é muito mais profundo do que isso. O problema é que nós estamos perante uma nova abordagem, um novo momento, uma nova orientação da política externa dos Estados Unidos. Portanto, tentar manter a mesma lógica, quando eles estão a dizer que a lógica mudou, vai ser relativamente complicado, mas se conseguir, será bem-vindo, porque nós estamos a falar, sim, de setores fundamentais onde, à luz da estratégia do governo, são setores que podem alavancar e acelerar o nosso processo de desenvolvimento com a nossa integração na sub-região africana através da mobilidade, através do digital. São áreas que podem funcionar como novos motores do processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Mas eu continuo a achar que a diplomacia deve ser mais reorientada para a diplomacia económica, tentar viabilizar parcerias público-privadas, tentar mobilizar parceiros privados e tentar mobilizar fontes alternativas de financiamento. Nós temos o limite, nós temos a dificuldade que tem a ver com a dívida pública. Nós não podemos aumentar a dívida pública para não perigar a nossa estabilidade macro-fiscal e também para não permitirmos ao Fidel Pina vir aqui dizer que nós estamos a aumentar a dívida pública, mesmo
quando o aumento da dívida pública seja essencial para proteger os cabo-verdianos, como aconteceu Acabamos no tempo da Covid. Portanto, Cabo Verde não pode se resignar. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. E há aqui uma pequena nuance que eu gostaria de estabelecer, que é: nós não podemos perder aquilo que nós não tínhamos. Há aqui uma lógica, quer dizer... Já havia quase. Estávamos quase com o pássaro na mão. Mas nós não tínhamos o pássaro na mão. Portanto, não podemos dizer que perdemos. Okay. Nós perdemos aquilo que temos. Nós não tínhamos. Sim. Estávamos a trabalhar para conseguir. Eu, sinceramente, digo ao Fidel que a minha ambição era que o pacote de financiamento fosse até maior do que 200 milhões. Mas nós chegamos lá, vamos ter que redesenhar, reorientar e procurar novas formas de financiar este pacote de projetos que estamos de acordo que devem ser financiados. Agora, nessa ronda vamos começar novamente pelo Luís Carlos. Já era para o Fidel, mas o Fidel deu aquela ronda de aquele 1 minuto que passou de 1 minuto. Luís Carlos Silva certamente acompanhou o processo que está a acontecer, as eleições internas no PAICV, mas também de um modo geral, a questão da democracia interna nos partidos políticos. Queria um olhar sobre esse processo. Como é que Luís Carlos Silva, que já foi secretário-geral também de um partido... Como é óbvio, não nos cabe a nós analisar a política interna do PAICV, mas sim, ok, concordo. A democracia interna... Nós, só para estruturar melhor a minha intervenção, nós não queremos analisar a política interna do PAICV. Nós só temos um interesse, que o processo termine, que nos apresente o líder, para podermos conhecer esse líder, saber qual é a visão do líder, quais são os projetos que o líder tem, e qual é a identidade do líder, o perfil, e que valores e princípios ele defende, para depois nós fazermos o devido combate político e enfrentarmos o próximo ciclo político. Mas este processo, pelo seu caráter inédito e pelo impacto que terá sobre a vida dos outros partidos, porque aconteceram coisas que vão impactar a vida dos partidos políticos de uma forma geral aqui em Cabo Verde. Nomeadamente? Tentou-se resolver um problema interno pela via externa. Isso é algo que já aconteceu, mas não é muito habitual em Cabo Verde. Os partidos têm a tendência de resolver internamente os seus problemas. Este processo sinalizou um aspecto muito importante, que é: os partidos não são ilhas isoladas. Os partidos não são autónomos no extremo do termo. Os partidos são espaços públicos, são entidades públicas que, embora tenham regulamentos internos, têm que estar sob o chapéu da legislação nacional. Este processo lembrou-nos isso e todos passaram a perceber isto. Segundo, este processo abre um precedente. Abre um precedente que tem a ver com a capacidade eleitoral passiva e a relação que essa capacidade eleitoral tem com as cotas. Os partidos têm grandes dificuldades financeiras normalmente e é através das cotas que as pessoas se vinculam ao partido e é através das cotas que as pessoas se responsabilizam com o financiamento dos partidos políticos. Portanto, os partidos políticos dão muito valor às cotas para se estabelecer a capacidade eleitoral passiva, que significa ser eleito. Esse acórdão foi num sentido que eu diria fragiliza essa relação, porque nós temos a necessidade de cotas para garantirmos o financiamento do nosso orçamento, embora tenhamos fontes alternativas como o financiamento do Estado. Temos um recurso que vem do Estado, mas depois é compensado pelas cotas. As cotas normalmente são difíceis de arrecadar, portanto faz-se um foco particular sobre os dirigentes e sobre os políticos que estão a exercer cargos políticos em nome do partido. Portanto, o acórdão ao decidir que um dirigente que não tenha cotas em dia possa ter capacidade eleitoral passiva, ou seja, possa ser eleito
para dirigir para ser dirigente do partido, penso que periga essa relação e fragiliza essa dimensão financeira dos partidos políticos, fragilizando nisso o compromisso das pessoas com o partido, mas também particularmente com o financiamento do partido, que é um tema muito caro. O financiamento dos partidos políticos é um tema muito caro nos Estados de Direito, de base partidários, porque são os partidos que são os pilares sustentáculos da democracia. Portanto, o financiamento dos partidos políticos é algo muito sensível, é algo que devemos todos estar atentos, porque através do financiamento pode-se capturar os partidos políticos, e capturando os partidos políticos estaremos a capturar as instituições do país. Portanto, este processo é um processo inédito e é um processo que tem impactos na vida política do país e particularmente na vida política dos partidos. Mas, para terminar, reforçar, nós não temos interesse em disputas internas, avaliar as disputas internas do PSV, só queremos saber quem é o próximo líder para poder termos uma clarificação do espaço do quadro político para o próximo ciclo eleitoral. E Monteiro, e qual é como é que tem acompanhado essa situação? Como já disse também, tem que ver também com a questão da democracia interna nos partidos. Bem, não irei, como é óbvio, debruçar-me sobre as questões internas do PSV. Mas, como disseste bem, eu vou falar sobre a questão da democracia interna. E aqui considero que, assim como o país, os partidos também têm que abrir-se muito mais para as questões internas dos seus militantes. Eu estou aqui de acordo com o Luís na questão da capacidade passiva dos militantes. Porque, repare, vou dar-lhe um exemplo da UCID. A UCID tem mais de 14 mil cartões de militantes em Santiago. Mais de 14 mil cartões de militantes em Santiago desde 1994, 1995. Ora, vai-me dizer que as pessoas que não participam na vida ativa do partido, não pagam cotas ao partido, não fazem rigorosamente nada para o engrandecimento do partido. É possível alguém que desde 94, 95, que tenha um cartão, se apresente a liderança numa eleição interna da UCID? Não é possível. Não é possível. Não pode ser aceitável. E o estatuto dos partidos tem essa norma para precisamente evitar que coisas estapafúrdias como esta possam acontecer. Portanto, independentemente dos partidos terem que abrir-se, estarem realmente completamente com as portas escancaradas para a melhoria das democracias internas, mas é o mínimo que se exige para que se possa funcionar essa mesma democracia interna. Porque, José António, imagine isso, quer dizer, não dá. Independentemente das decisões, dos acórdãos que outros órgãos externos possam produzir. Mas qual é o impacto que isso terá na vida interna do partido? Portanto, nenhum cidadão é cortado, a nenhum cidadão é cortado a possibilidade de estar dentro do partido, mexer internamente com a vida do partido, fazer soltar as pedras que tiverem que soltar, mas tem que estar por dentro, tem que assumir as suas responsabilidades. Agora, não é estando de fora
ainda mais quando se sabe que um dos aspectos preocupantes dos partidos, pelo menos da UCID, é a questão financeira. Quer dizer, você não consegue cobrar 50 escudos de um militante, o militante não está rigorosamente nada preocupado com o presente e o futuro do partido, mas numa disputa eleitoral, se sentir que é a oportunidade de eu dar uma machadada nisso tudo e acabar com isso tudo. Muito bem, vamos ouvir agora Fidel de Pina. Portanto, voltaremos a uma outra ronda. Vou aguardar. Fidel, como é que tem acompanhado esse processo e se esse processo também com a ida ao Tribunal Constitucional, enfim, se é um caso inédito? Bom, antes de mais, obviamente isto é um tema que é um pouco sensível, não é? Mas eu penso que antes de mais nós devemos naturalizar aquilo que são os processos democráticos dentro dos partidos, não é? Todos os partidos têm as suas fragilidades, todas as organizações têm as suas fragilidades, inclusive a igreja, as famílias, as agremiações, e portanto é normal que hajam situações que por vezes, mesmo que não sejam agradáveis, mas sempre também servem para fortalecer esta organização. E o que acontece nas eleições internas dentro dos partidos são processos normais e rotineiros, em que os militantes são chamados para relegitimar quem exerce um cargo ou legitimar alguém que queira exercer um cargo. E esses processos normalmente passam por uma aturada discussão e debate interno para se conhecer as propostas, portanto, dos candidatos, que normalmente fazem propostas para durante um mandato. Mas é claro que quando se trata da eleição do presidente do partido, também, em regra, o presidente do partido é candidato a primeiro-ministro, e é claro também que os militantes e a própria sociedade civil acompanham com interesse porque gosta de saber qual é que é a visão que este também tem para o país. Mas essas eleições internas são para diferentes estruturas e órgãos dentro do partido, dependendo do estatuto de cada partido. E aqui a primeira questão, não cabe a mim e a nós enquanto partido analisar aquilo que é a decisão do Tribunal Constitucional, que é uma decisão legítima, assim como é uma queixa legítima por parte de um militante, sabendo que os próprios estatutos dão essa prerrogativa de clarificar questões que normalmente, ao ver de um militante, não estejam claros. E o próprio acórdão cita, inclusive, situações também de outros partidos, para demonstrar que essa questão não é uma questão nova. Se calhar o assunto em pauta, sim, mas já tivemos vários queixosos no Tribunal Constitucional sobre determinados temas. Mas, como eu dizia também, normalmente os candidatos apresentam, portanto, a sua moção de estratégia global, no nosso caso é a moção de estratégia de orientação política nacional. Hoje nós temos uma questão nova, que se calhar no passado que nós não tínhamos, que é a forte presença e intervenção das redes sociais. Exatamente. Isso que tem estado nesses processos. E obviamente que por vezes esse processo acaba por ser altamente inflamado, influenciado de fora. Por vezes são usadas armas que nem sempre são as mais corretas. Falo de calúnias, falo de ataques, que são questões que devemos combater, independentemente de quem um apoia, mas que em regra usa, ou em dizer, normalmente não se vê tanto os dirigentes tradicionais a fazerem isso. Normalmente há muitos outsiders que acabam por fazer isso, a contaminar o processo, pelo que neste momento o processo tinha parado numa etapa, foi ao Tribunal Constitucional, há uma decisão e vai retomar exatamente do ponto onde
onde tinha parado. Nós fizemos uma reunião da Comissão Política na semana passada. Já há uma proposta da Comissão Política, eventualmente, e isso é público, sem na comunicação social, da possibilidade das eleições a serem, portanto, no dia 25 de maio. Este final de semana vamos ter o Conselho Nacional, que é o órgão, portanto, que tem legitimidade para marcar as eleições do partido, não é? Levando em conta também que, tendo 4 candidatos, qualquer um pode sair vencedor. Há possibilidades também de uma segunda volta. Isso quer dizer que provavelmente a data 1 de junho seja uma nova data para a segunda volta, e a partir de 27 de junho, se não me falha a memória, seria também a data para eventualmente se organizar o Congresso, mas cabe ao Conselho Nacional ratificar essa proposta. Para terminar, eu só queria dizer que, pronto, era desejável que tudo decorresse normalmente, era desejável que se resumisse ao cumprimento dos estatutos e dos regulamentos, era desejável que os valores e os princípios também da organização fossem aí estribados, era desejável, mas de qualquer forma não queríamos que isso tivesse interferência externa, mas de qualquer forma no Estado de Direito Democrático nós temos que também respeitar os militantes que legitimamente também usam de um direito para clarificar algumas questões que entendem, se calhar, que o órgão competente tem uma posição diferente. E aqui, independentemente de tudo, o objetivo do PICV é ganhar as eleições legislativas de 2026. E cabe a quem ser eleito o próximo líder trabalhar para unir o partido e preparar a problema é essa união. Trabalhar e preparar o partido e a máquina, António Monteiro, do partido para estar António Monteiro também, que já foi dirigente ou presidente da UCID durante, algum tempo. Também em 2017 enfrentou críticas severas do Lírio Silva. Em 2022 Lírio Silva, mas também o Edson, que queria candidatar, que tinham esse problema com as cotas. E agora, com as disputas, em vez de se centrar normalmente nos debates de ideias, muitas vezes em ataques pessoais, quesilhas, sobretudo agora com as redes sociais. Agora, os dirigentes políticos, como usar, que estratégias para, acalmar ou balizar essas disputas internas, para que essas disputas internas não se transformem, praticamente são os mesmos argumentos que os simpatizantes têm adotado para as campanhas entre partidos políticos. Que estratégia nessa nova fase com as redes sociais que os partidos políticos devem adotar para evitar a fragilização interna dos partidos? Porque, como o Fidel já disse agora, esses 4 candidatos, o problema agora vai ser unir agora em torno de um candidato que venceu. Sim, essas situações, em qualquer que seja o partido, e nós não sentimos isso, acaba sempre por criar moças, acaba sempre por fragilizar o próprio partido. Mas, José António, nós temos que ter em consideração um facto que é determinante em qualquer militante. Os partidos têm um estatuto. E o estatuto é o documento base, é o documento que coordena e direciona de forma muito clara qual deve ser o caminho que o partido segue e quais as regalias, os direitos e as obrigações de cada um dos militantes deste mesmo partido. Ora, não se pode, do meu ponto de vista, e admito que outras pessoas pensem completamente diferente de mim, permitir que alguém que tenha um cartão, porque o militante é aquele que cumpre com todas as exigências do estatuto do partido. Quer dizer, alguém que não cumpre não pode dizer que é militante. Não, você não cumpre, você é simpatizante do partido. E, portanto, quando você não cumpre, e é por isso que eu dei o exemplo há bocado,
eu dei o exemplo há bocado da Ilha de Santiago, em que nós, desde 95, temos mais de 14... Mas mesmo entre os militantes, Monteiro, às vezes essa disputa pública, na praça pública, nas redes sociais, isso não fragiliza o partido? Fragiliza. E como combater isso? Sem pôr em causa também a democracia? Não é possível, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho a minha forma de ser e de estar, tu tens a tua, a Maria tem a forma de estar dela. Portanto, cada um de nós reagimos a estímulos ou a situações menos boas de forma diferente. Há quem que consegue encaixar as pancadas e há outros, só por sentir que já um pequeno vento a soprar, vai diretamente para as redes sociais. Muito bem. Expor tudo. Portanto, aqui os partidos têm que fazer um trabalho, do meu ponto de vista, pedagógico, de sensibilização pedagógica, de uma militância ativa e, acima de tudo, mostrar às pessoas que estão nos partidos que eles têm um documento básico importante, que é o Estatuto. E obedecer todos também... aqueles que cumprirem o Estatuto são fortes militantes e podem dar o que quiserem e podem exigir o que quiserem dentro da própria estrutura do partido. Exatamente. Agora, alguém que não contribui rigorosamente nada, só está para criar dificuldades, meu Deus, não faz sentido. Senão vamos fragilizar a democracia cabo-verdiana, porque os partidos é que são a base da democracia, e não tendo a democracia dentro dos partidos, e cada um não fazendo as suas ações, depois vai querer exigir. É como no país. Fidel, como controlar... Vou concluir. Sim. É como no país. Há muitas pessoas que não cumprem o mínimo que aquilo que o país exige, mas estão a exigir mais do país. Exatamente. Agora, como obedecer, fazer com que os simpatizantes, os militantes, os dirigentes também, cumprirem as normas internas do partido, evitar a fragilização do partido com os debates, sobretudo nas redes sociais e não só? Bom, antes de mais eu queria só dizer um bocado que unir não pode ser um problema, é um imperativo. Quem ganhar tem que, obviamente, criar pontos de entendimento, tem que criar condições para o partido estar preparado para os embates políticos, porque os adversários são os nossos, são os outros partidos e o adversário não é interno, não é? Segundo, para dizer que é claro que todos os partidos têm que fazer um trabalho mais pedagógico, no sentido de formar melhor os seus militantes, trabalhar no sentido também de condenar atitudes e ações que sejam reprováveis, principalmente naquilo que é nas disputas internas. Eu penso que mesmo as candidaturas não devem validar certos comportamentos ou discursos de quem quer que seja, e devemos sempre pautar pelo respeito. Por outro lado, é claro que o partido também, ou os partidos, devem criar espaços de debate, não é? Criar espaços de debate. Infelizmente, as redes sociais hoje são um dos espaços para debate, mas temos que admitir que há muita gente que não sabe ou que não aproveita melhor esse instrumento de debater com elevação, de trocar ideias, porque saem coisas boas também positivas. Não podemos também dizer, há pessoas que manifestam o seu ponto de vista, manifestam as suas ideias, expressam aquilo que pensam, mas respeitando os outros, respeitando os adversários ou respeitando outras candidaturas. Mas é um trabalho que eu acho que é um problema que está em todos os partidos. Eu acho que nós já assistimos isso em todos os partidos. É um desafio que nós temos, e é um desafio mesmo entre nós, os políticos, por assim dizer. Temos que reconhecer que essa é uma questão também que ainda acontece mesmo no debate parlamentar, mas já acho que é possível ter um debate elevado. Luís Carlos Silva, enquanto também dirigente, é secretário-geral também, durante a convenção também, a última convenção do vosso partido também, tiveram também essas disputas cerradas nas redes sociais, com acusações até que de uso de recursos do Estado para a campanha a favor de uma das candidaturas, ou seja, um problema que transversal a todos os partidos políticos. Agora, como dosear essa campanha interna para evitar dar munição também aos adversários
que são os outros partidos. Bom, sem também pregar a democracia. Não acho que seja boa estratégia tentar aqui igualar todos não, estou a dizer que há problemas em todos esses partidos. Podemos ter problemas, mas temos problemas diferentes. Há uns que são mais... Os nossos problemas, nós temos tido capacidade de gerir os nossos problemas internamente e não chegamos ao ponto de ver o processo interno, de eleição interna no MPD ser suspenso por causa de uma impugnação de um militante. Senão, não querendo tirar legitimidade a ninguém, mas é um passo extra que se deu e que ainda nós não tivemos esse caso mas vocês também enfrentam até no Parlamento. Mas eu acredito que vozes dissonantes. Esse precedente aberto vai levar com que no futuro mais pessoas possam optar pela resolução dos conflitos internos do partido a nível a nível externo. Eu acho que o Tribunal Constitucional de alguma forma disse como resolver esses problemas. A resolução desses problemas passa pela implementação de uma cultura, de uma prática institucional nos partidos que cumpra com os princípios e valores que estão sufragados nos instrumentos legais dos partidos, nos estatutos e nos regulamentos. Portanto, se nós cumprirmos, mais do que cumprir, se nós implementarmos uma prática institucional que exija o cumprimento, estaremos a criar as condições para que a dinâmica interna seja diferente. É claro que a dinâmica interna é livre. Nós não podemos querer coartar a liberdade das pessoas para se conseguir determinados resultados. A liberdade interna é livre e as pessoas que fazem parte do partido são o que são. Portanto, há aqui uma liberdade que poderá pôr em causa também a coesão. Sim, mas só que essa liberdade tem que estar enquadrada nas normas, de uma cultura institucional. Mais do que normas. Por isso que eu estou a sublinhar a cultura institucional. Porque isso, assumindo também o princípio de ingerência mínima, não quero analisar o caso do PICV, portanto, ingerência mínima como assumido pelo Tribunal Constitucional. O que é que falhou? O Tribunal Constitucional considera que, a nível dos regulamentos do PICV, está estabelecido que a capacidade eleitoral passiva, ou seja, para tu seres eleito, tens que pagar cotas. Mas o Tribunal sinaliza, não há uma prática institucional, não há uma cultura institucional no partido que transforme essa irregularidade, não ter cotas em dia, numa irregularidade grave, porque é uma prática normalizada. Essa irregularidade é normalizada dentro do partido, dentro da prática do partido. Portanto, à luz disso, não é uma irregularidade grave, portanto, viabilizou-se a capacidade eleitoral passiva sem ter cotas. Luís Carlos, queria só um pequeno comentário sobre as disputas internas, as campanhas internas dos partidos. Parece um problema difícil para todos os partidos. Já é uma opinião pessoal. Já é uma opinião pessoal. Eu acho que os partidos, e particularmente os partidos democráticos, devem permitir a liberdade da opinião, devem permitir a liberdade de cada um querer ter a sua própria ambição. Só que todas essas liberdades têm que estar subjugadas aos princípios e valores do partido e nunca podem pôr em perigo o que de mais importante nós temos, que é o que nos une, que é o partido político. Mas isso é uma opinião própria, isso é uma forma de estar, um princípio que eu tento e tento cumprir sempre, mas nem todos podem não ter essa abordagem, e muitas das vezes os problemas internos dos partidos são levados ao debate externo e os partidos ficam expostos na sua credibilidade e naquilo que mais importa, que é
a credibilidade desses partidos. Bom, vamos a um outro ponto, que é a questão da liberdade de imprensa. Agora, depois de ter ouvido o MPD, o CID, agora vês também no PSV começar por essa ronda. O Cabo Verde subiu 11 posições no ranking da liberdade de imprensa da RSF. No entanto, ainda, portanto, a Associação Sindical continua a dizer que essa subida, apesar dessa subida, há problemas ainda a resolver. O relatório aponta também a questão da gestão dos órgãos, nomeadamente a questão da precariedade laboral, a questão também da dificuldade financeira dos órgãos de comunicação social. Fidel, um olhar sobre a liberdade de imprensa em Cabo Verde e essa subida? Não, naturalmente que nós, sempre que hajam ganhos a nível internacional, nós devemos sempre saudar, não é? Reconhecer, mas também não podemos, de certa forma, vangloriar tanto e perder o norte e não ter capacidade também de analisar criticamente e ver, portanto, os desafios que ainda pairam, sobretudo num tema caro como é a liberdade de imprensa e no mundo de hoje em que há uma certa hostilidade para o jornalismo independente. E, portanto, a verdadeira liberdade de imprensa não se mede apenas pelas posições que se sobem, mas também pelas estruturas que se constroem, não é? Já que é importante garantir que haja uma imprensa verdadeiramente independente, plural e protegida. Por outro lado, o prestígio internacional também deve reforçar para que tenhamos reformas internas importantes, porque sem uma imprensa livre não há também uma democracia madura, como se diz. E como se sabe também, os Repórteres Sem Fronteiras levam em conta alguns pilares para poder chegar àquilo que é o ranking que nesta altura, como bem disse o jornalista, nós ocupamos a posição, portanto, a 30ª posição. Leva em conta o indicador político, o indicador económico, o indicador legislativo, o indicador social e o indicador da segurança, não é? Obviamente, de todos esses indicadores, aquela que se registrou uma maior subida tem a ver com a questão da segurança, mas é uma interpretação também que eu acho que não é preciso ser especialista para fazer isso. Nós sabemos que aqui em Cabo Verde ainda, graças a Deus, não temos, como é de dizer, grandes ameaças físicas e significativas, portanto, aos nossos jornalistas, se nós compararmos aquilo que acontece, nomeadamente na África, no Médio Oriente, em alguns sítios da América Latina, em que ainda paira alguma violência, portanto, e até ser jornalista pode ser identificado como uma sentença de morte em muitos casos. Mas na ronda seguinte eu falarei... Luís Carlos Silva, para além dessa subida, apontar também a questão da fragilidade económica dos órgãos de comunicação, portanto, tem a questão também da precariedade laboral, muito debatido. Por exemplo, o líder sindical disse, por exemplo, que sugere, por exemplo, um conselho independente para eleger o administrador único da Infopress, a semelhança do que acontece agora com a RTC. É assinalado também a questão do discurso de ódio que acontece também, mais uma vez, nas redes sociais, que é difícil de combater. E como analisa essa subida, esse ranking da liberdade de imprensa? Sim, essa subida vai no sentido de que nós temos visto um pouco pelos diferentes rankings. Há uma consistência e uma tendência para melhoria, e nós, particularmente no ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, nós, se analisarmos ao longo dos anos, verificamos que há aqui uma forte consistência de Cabo Verde e uma tendência para melhoria. Se não estou em erro, esta é a segunda melhor posição de sempre de Cabo Verde. Penso que houve uma altura em que Cabo Verde esteve na posição 28 ou 29. Acho que em 2011 esteve em nono. Exatamente. É nono. Sim, há uma tendência consistente de bons resultados para Cabo Verde e de melhoria, e isso é graças a um trabalho que tem sido feito, um trabalho robusto, que, independentemente das diferentes opiniões,
há aqui uma organização internacional que vem validando, vem valorizando o trabalho que está sendo feito em Cabo Verde. É claro que nós temos muito espaço para melhoria. Estamos na posição 30º, nós estamos na primeira posição do mundo, portanto ainda temos muito caminho para melhorar. E se nós olharmos para os nossos indicadores, os indicadores orientam-nos para onde há maior problema e onde estamos melhor posicionados, mas mesmo lá onde estamos melhor posicionados, que é no indicador de segurança, em Cabo Verde os jornalistas sentem-se seguros, não me lembro, não tenho memória de algum problema de agressão ou de algo mais contra a agressão física contra os jornalistas. Porque nós estamos na posição, nas redes sociais estamos na posição 10º no indicador de segurança, mas temos indicadores onde estamos com uma performance mais fraca, particularmente no tema do indicador económico. Mas independentemente dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, há um trabalho que está sendo desenvolvido, e eu acho que o que fragiliza a nossa pontuação no ranking nem é a parte pública da comunicação social, é a parte privada que tem alguma dificuldade em garantir sustentabilidade económica. E esta é a parte que nós sobretudo temos. Pelo mercado publicitário, que é muito reduzido. Há um mercado exíguo, um mercado que não disponibiliza oportunidade de negócio aos órgãos de comunicação social. Há um pendor excessivamente público da publicidade do governo, da publicidade do Estado, que poderia ser partilhado com o setor privado para garantir maior sustentabilidade do setor privado, mas existem várias iniciativas que estão sendo tomadas, que já foram tomadas, que vão no sentido de melhorar ainda mais este quadro. Relativamente ao tema das redes sociais e dos ataques aos jornalistas. Numa próxima volta, para terminar isso. Monteiro, como é que analisa essa subida do país no ranking da liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras? Bem, António, nós temos de dizer que... Concorda com essa subida? Sim, nós achamos que o jornalismo cabo-verdiano tem tido uma boa performance. Independentemente de um outro momento discordarmos de uma ou de outra posição, mas no cômputo geral a performance é boa performance. Portanto, quando nós temos organizações internacionais que vêm dar as notas que nós tivemos, ocupar o 30º lugar no universo de 180 países, independentemente de estarmos sempre a querer mais, querer que estejamos nos 10 primeiros, mas a posição que nós estamos consideramos que é aceitável. Há aqui um aspecto que já foi dito pelos meus colegas e também por si, que tem a ver com a questão económica. Portanto, havendo essa questão económica, é preciso que o Governo crie as condições para que, acima de tudo, as unidades da comunicação social privada possam ter os recursos necessários para poderem desempenhar da melhor forma possível as suas tarefas. E aqui a regularização, ou melhor, termos um mercado publicitário melhor organizado, poderá ser, sem sombra de dúvida, um aspecto que poderá ajudar a melhorar muito a situação. Obrigado. Luís Carlos, só para complementar? Vamos fechar essa parte. Não permitiu-me congratular um conflito, porque é um momento que nos orgulha a todos e que prestigia Cabo Verde. E para si, o que é que também a classe, o jornalista e todos nós todos devem fazer para, enfim, consolidar esse... Particularmente tendo em conta o que está acontecendo no mundo em matéria de liberdade de imprensa. Cabo Verde está basicamente em contraciclo. Cabo Verde está a subir quando o mundo tendencialmente está a cair. O tema da liberdade de imprensa em Cabo Verde tem estado sempre em agenda, o que é muito bom, porque é um pilar fundamental do Estado de Direito e graças aos jornalistas também e a toda a sociedade. Nós temos estado com o tema em agenda, nós estamos permanentemente a debater a liberdade de imprensa. É um compromisso
de todos, é um compromisso do governo, eu acredito que seja um compromisso da oposição. Nós queremos que a comunicação social seja uma comunicação independente, plural e autónoma e imparcial, e uma comunicação social que sirva os propósitos de formar e informar a população. E aqui também temos que sinalizar um aspecto. Da mesma forma que os políticos são fustigados nas redes sociais, escrutinados e enfim, ofendidos, todos somos. E os jornalistas não estão fora deste quadro. Nós temos a obrigação de garantir um quadro legal que proteja a liberdade de imprensa, um quadro de segurança, um quadro político, um quadro de nomeação, um quadro institucional que promova a liberdade de imprensa, mas os jornalistas também têm a obrigação com a liberdade de imprensa, têm a obrigação de serem independentes, de serem plural, de garantirem um quadro plural para o exercício do contraditório e da informação, mas também devem funcionar num quadro de imparcialidade. Nem todos os jornalistas cumprem com estes preceitos. Portanto, o jornalista não pode ter a ambição de ser um nome-toques. O jornalista também pode ser tocado. Nós também podemos criticar o jornalista. E acho que essa parte deve ser também assumida por todos. O jornalista não é imune à crítica. E nós temos o direito de criticar o jornalista da mesma forma que nós nos predispomos a sermos criticados. Bom, sobre essa última parte da intervenção, não tenho a mesma opinião. Acho que cabe os órgãos competentes escrutinarem os jornalistas, inclusive os que representam a classe, e num fórum próprio debater as suas questões internas e também onde trabalham. De qualquer forma, uma questão que é importante sinalizar que tem a ver com a questão da fragilidade que bem mencionou. Nós ainda temos muita fragilidade, sobretudo na mídia privada, em que temos, também no público, temos muitos contratos precários, temos ainda salários baixos, não é? E eu diria até que em Cabo Verde é possível que a mídia privada esteja quase em crise, não é? Sobreviver num contexto como o nosso é muito difícil. Se nós analisarmos outros países, a mídia privada tem um papel fundamental e às vezes até tem mais coragem para escrutinar certos assuntos que inclusive estão diretamente têm a ver com o governo. E quando o dono é o Estado... Acha que os órgãos públicos têm medo de fazer algum trabalho? Não é que tem medo, mas há alguma certa reticência e aí vem aquela questão que é a ambiguidade legal sobre a questão do segredo de justiça, que por vezes também traz alguma insegurança para os jornalistas e o próprio Presidente da República chamou a atenção certa vez sobre a necessidade de clarificar. Sim, o artigo 112 e 3. Exatamente. Mas de qualquer forma, só para não desviar daquilo que eu queria dizer, veja também que mesmo no público as condições dos jornalistas e dos profissionais da comunicação social, se não me falha a memória, desde 2016 não houve qualquer melhoria das condições e falou-se muito dos PCFRs, não ouvi nada para os jornalistas e os profissionais da comunicação social. Talvez o colega Luís Carlos tenha alguma informação. O país está a passar por uma estratégia da melhoria dos rendimentos. Se calhar tem alguma informação privilegiada. Eventualmente vamos chegar também nos pode elucidar, mas a verdade é que ainda temos uma condição precária para aqueles que exercem um papel fundamental na nossa democracia e é necessário também investir e ter mais condições. Só para terminar mesmo, veja que mesmo em matéria de jornalismo económico, jornalismo de investigação, jornalismo de dados, ou seja, especializado, de um modo geral. Especializado, nós precisamos ainda mais em Cabo Verde. E o primeiro passo tem que ser dado, obviamente, pelo Estado para poder criar, de certa forma, incentivos e também levar consigo o privado, encontrando também outras formas. Monteiro, só para finalizar essa parte, tendo em conta que era o Monteiro que devia seguir ao Luís Carlos. Vamos lá, para finalizar. António Monteiro. Parece que já se foi. O António Monteiro não está em São Vicente? Bom,
Não sendo possível, meus caros, queria ouvir também um pequeno comentário sobre, portanto, o ranking de desenvolvimento humano, um breve comentário que saiu hoje de manhã, não estava na nossa pauta de debate, mas pronto, temos aqui Cabo Verde, enfim, teve uma pequena queda de 131 para 135. Um breve comentário desta feita, vamos começar pela UCID. O Monteiro não está, vamos ouvir então Fidel de Pina em relação a esse índice de desenvolvimento humano. Sim, de facto. O relatório publicado hoje. De facto, eu acompanhei isso hoje de manhã, na minha atualização matinal, que nós, portanto, descemos da posição 131 para 135, numa avaliação que se centra, portanto, no desempenho dos países em 2023. Portanto, os dados foram divulgados hoje pelo Programa das Nações Unidas, a PNUD, e isso claramente é um sinal de que o país está a regredir. O país está a regredir. Estou a ver o Luís Carlos a molhar com muita veemência, mas ele sabe, ele está a confirmar com o seu olhar que o país tem estado a regredir em diferentes setores, nomeadamente nesse capital de desenvolvimento humano. A pobreza em Cabo Verde tem estado a aumentar no país, e isso é um dado que ele conhece muito bem, e claramente estão aí os dados a provar aquilo que o PICV vem dizendo ao longo dos tempos, e que as próprias sondagens têm estado a dizer que o país vai numa direção errada. E quando temos também esses dados, como há bocado nós saudamos e reconhecemos aquilo que saiu no Repórteres Sem Fronteira, espero também que aqui o colega reconheça vamos ouvir então o Luís Carlos Silva sobre esse índice desse relatório de desenvolvimento humano. O governo tem fortes responsabilidades. Ainda antes o senhor deputado do PSCV Fidel disse que não ouviu falar de progressões nos órgãos públicos. Eu queria dizer que houve, até dezembro do ano passado, foram progredidos mais de 200 trabalhadores da RTC. Está em preparação a assinatura do novo contrato de concessão com o Estado, que vai passar a indemnização compensatória para 86 mil contos. E há um trabalho sério, focado em garantir a sustentabilidade e o aumento do rendimento dos cabo-verdianos de uma forma geral, e os jornalistas agora vamos a esse relatório, porque estamos a ficar sem tempo. Não vão ficar fora. Eu tive conhecimento desse relatório, mas como é óbvio ainda não tive a oportunidade de ler com profundidade o relatório para perceber quais são os motivos que determinaram essa queda de dois lugares, não é? Quatro lugares no de 131 para 135 no ranking, mas não são subidas ou descidas que fazem perrigar a estratégia ou a visão que se está a implementar no país. Da mesma forma que nós não entramos em euforia porque Cabo Verde aumentou 10 posições, 11 posições no ranking de Repórteres Sem Fronteiras, nós não vamos também deprimir porque caímos 2 posições. Muitas das vezes, 4 posições. E muitas das vezes essas subidas e essas descidas não dependem só de Cabo Verde, também são relativos ao que outros países estão a fazer. O importante é nós termos consistência no nosso processo, nós termos a tendência para a melhoria. E é o que tem acontecido nos mais diversos rankings que avaliam a qualidade das democracias, que avaliam a qualidade de vida das pessoas, que avaliam o nível de liberdade que cada país tem. Portanto, haveremos de analisar esse dado e posicionarmos convenientemente perante muito bem. Os resultados. Bom, o Monteiro, não sei o que é que se está a passar em São Vicente, não está em linha para finalizar também, termos um olhar da UCID sobre isso. Meus senhores, então, muito obrigado pela vossa disponibilidade e contributo para o esclarecimento desses assuntos. Desde já agradecemos empenhoramente a vossa participação.